Olha, vou dizer uma coisa, viu? Reler o livro da Hermance, para mim, tem sido incrível. Porque eu li este livro em 2008, fiz muitas anotações dele, né? Eu estou gravando esse podcast em novembro de 2023. Olha quantos anos já se passaram. Eu não sou a mesma Vanessa que leu isto em 2008. Então, olhar para este livro, inclusive olhar as minhas anotações durante o livro, os meus grifos, enfim, gente, isso, nossa senhora, que construção belíssima. Isso eu acho muito incrível nos seres que estão dispostos a aprender, né? É quando você revisita aquilo que você aprendeu, mas você já não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa, você tem outras aprendizagens, outras visões, outros tudo, né? Então, isso tem sido bem interessante para mim. Então, lá no capítulo 7 desse livro, o capítulo se chama Carta de Misericórdia, do livro Escutando os Sentimentos da Hermance Dufour. É uma carta que não tem o nome do autor, né, da carta, mas eu quero ler para você esta carta. Uma carta curta, porém, ela nem precisava ser tão comprida, porque pamode de que é um tapa na orelha, sabe? Um tapa no pé do ouvido para ver se a gente acorda para as coisas que são de fato importantes. Então vamos lá. Abre aspas para a carta, tá? Senhoras e senhores, irmãos de doutrina, paz na alma. Vir aqui falar de meus sentimentos é uma honra. Só lamento que tenha descoberto tão tarde o bem que me faz falar do que sinto. A vida física brindou-me com a bênção de ser espírita. 3 décadas e meia em ininterrupta e afanosa atividade doutrinária. Sou uma vítima de mim mesmo. É incrível como ouvi tantas e tantas vezes, assim como acredito que tenha ocorrido igualmente com muitos aqui presentes, sobre a importância de perdoar. E, no entanto, tal esclarecimento ficou apenas no cérebro, impermeável ao coração. Tenho aprendido, sob custódia de Dona Modesta, que quando a lembrança de alguém vem em nossa mente e desperta maus sentimentos, estamos magoados. Segundo ela, a mágoa que permanece por mais de 1 hora em nossa cabeça desce para o coração. E só Deus sabe quando sairá daí. É o meu caso. Deixei a mágoa por mais de 1 hora na cabeça. Talvez alguém possa perguntar, por que apenas 60 minutos de mágoa na cabeça? Segundo Dona Modesta, os 60 minutos são suficientes para perguntar a nós mesmos por que nos magoamos e descobrir em nós mesmos os próprios remédios para curar-nos, livrar-nos das algemas da ofensa. A princípio, pode parecer uma atitude ingênua e desproposital, mas somente quem já sofreu o bastante com as mágoas sabe da importância de exonerá-las o quanto antes da intimidade. Ao adquirir consciência dos males que ela nos traz, temos mais motivos ainda para extirpá-las. Eu trouxe durante décadas a lembrança desagradável de pessoas e situações que permiti morarem em meu pensamento por mais de 1 hora na condição de opositores. Olhei demais para fora e a doença desceu da cabeça para o coração. Pois bem, isso me custou um câncer, o desencarne prematuro, perdas afetivas muito caras, lágrimas sem conta, angústia interminável e isolamento. Aqui estou eu diante de mim mesmo, e os meus supostos inimigos, aqueles que me feriram, onde e como estão? Certamente seguem seus caminhos e não levam más lembranças, especialmente de minha pessoa. Meus amigos, o drama é um só.
tivesse lucidez suficiente e bastariam 60 minutos para descobri-lo. Faltou-me honestidade emocional para admitir que fosse invejoso, ciumento, competitivo, avesso a críticas e melindroso. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana. Exaltar a importância do outro com legítima alegria no coração e diminuir para que o Cristo crescesse. Em meu favor, apenas tenho as minhas intenções. Em nenhum momento, conscientemente, calculei conflitos ou interesses pessoais. Sou vítima de mim mesmo, do meu passado de semeadura na arrogância. Tudo passou no tempo, mas ainda trago a mente presa ao passado. Isso é a mágoa no coração. Permiti-me adoecer. Magoar é admitir ser ferido, machucado. A cicatrização pode demorar. A minha está se processando somente depois da morte. Como? Como cicatrizar essas ulcerações que eu mesmo provoquei? Como esquecer? Foram as perguntas que fiz desesperadamente ao tomar maior consciência do que me faziam sofrer. Dona Modesta, aqui presente, é testemunha da minha dor. Como religiosos, raramente escapamos de uma velha armadilha, a presunção. Eu não escapei. Por presunção, tornei-me um exímio juiz dos atos alheios, recheado de certezas sobre a conduta dos outros, um psicólogo implacável do comportamento do próximo. Tinha nos lábios as explicações perfeitas para a atitude de todos que me ofenderam. Quanto a mim, sempre me desculpava. Como pude ser tão descuidado? Olhei demais para o argueiro do próximo e não vi minha própria trave. É preciso muita coragem para nos confrontar, admitir a presença da inveja, reconhecer que todos os nossos dissabores começam em nós mesmos, conscientizar que somos os únicos responsáveis pelo que sentimos, que podemos a qualquer momento retomar nossa alegria, nossas metas, nosso processo de crescimento, conforme a orientação evangélica que já possuíamos. Foi então que surgiu uma palestra fundamental na minha recuperação. Misericórdia, compaixão. Vou repetir. Foi então que surgiu uma palavra fundamental na minha recuperação. Misericórdia, compaixão. Permitam-me a leitura de um parágrafo que se tornou a fonte de inspiração para minha recuperação. Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Porque vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, em 1862. Misericórdia. Ao invés de estudar as razões das ofensas, passei a pensar e a aplicar a atitude de misericórdia. Mentalizei meus supostos adversários que me traziam más recordações e os envolvia em luzes de cores calmantes. Orei com sinceridade, pedindo a Deus por eles. Lamentavelmente, não pude fazer o que eu faria hoje se estivesse no corpo. Os procuraria para dar um abraço sincero. Misericórdia, inclusive para mim, foi o que pratiquei, pois perdi, além de tudo, a minha paz. Auto-perdão, admiti a minha participação em tudo que tinha motivo para queixar. Como é doloroso tomar contato com as nossas ilusões.
incrível. Hoje tenho conhecido dramas terríveis de pessoas que foram efetivamente feridas e dilaceradas na vida física e que se encontram aqui nessa casa de amor em estados melhores que o meu. Como nós espíritas nos ferimos sem motivos reais para tanto? Somente quando conseguirmos rir das atitudes que nos feriram, estaremos nos curando. Quanta arrogância totalmente desnecessária em uma obra que não nos pertence. Que vergonha minha! Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente, sem dissensões, inimizades e perdas. Só tenho uma virtude em toda a minha história: não desistir de refazer meus caminhos. Talvez por isso sofra tanto, por isso estou aplicando a misericórdia comigo também. Não existe para mim conceito mais claro de misericórdia que acolher com afeto e carinho, estímulo e alegria o valor alheio. Ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outrem para a sua caminhada. Hoje, creio sinceramente que se concedermos apenas 1 hora para analisarmos as imperfeições e usarmos o restante do tempo para nos amar, a vida nos presenteará com mais motivos para ser feliz. Penso muito em Jesus, sabendo de todas as nossas mazelas, mesmo hoje como espíritas, continua contando conosco. Essa tem sido a minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso, a minha motivação. Obrigado a todos por me ouvirem. Fecho aspas. Ai, que carta lindíssima, né? E o que me chamou a atenção nessa carta? Acho que deu para perceber que é a carta de um desencarnado, né? De uma pessoa que está na dimensão espiritual. E quando eu li isso, eu me criei dentro do espiritismo. Quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas. Então, eu participei de mocidade, de evangelização infantil. O nosso mestre, o mestre espiritual do espiritismo é Jesus. Então, estudávamos as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus e assim por diante. E quando eu li essa carta, eu fiz assim: meu Deus, se eu continuo existindo, mesmo depois que o meu corpo físico para de funcionar, então eu não tenho tempo para perder. E eu não posso jogar as minhas oportunidades no lixo. Se Deus, se a vida está me entregando esta oportunidade de aprender a lidar com o meu sofrimento, com a minha dor, com a depressão, com a ansiedade, com o câncer, com morte. Eu falo câncer porque eu já tive câncer e vi o meu pai passar por um câncer, né? E olhar para tantas coisas difíceis e, ao mesmo tempo, olhar para tantas outras coisas belas. Meu filho crescendo, meu casamento, que é um bom casamento, meu marido, minha mãe, os meus irmãos, o meu sobrinho, a minha cunhada, os meus alunos, os meus parceiros de trabalho, porque tem muita coisa bela nisso tudo, né? Muita coisa bonita nisso tudo. Então, eu não posso perder de vista que, uma vez que eu acredito na imortalidade da alma, nunca é tarde, sempre é tempo. E por mais que eu tenha, e eu me puno muito por isso às vezes, eu tenha demorado tanto tempo. Eu sempre falo nos podcasts que eu sou teimosa e desobediente, né? Igual a Dona Aranha. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Sabe? Musiquinha da Dona Aranha. Embora eu brinque e falo que eu sou parecida com a Dona Aranha, eu não posso ser cruel comigo a ponto de não aplicar a mim misericórdia e alto amor. Porque eu cresci tanto. E falta tanto ainda para crescer.
Eu tenho tantas coisas para aprender, tantas coisas, tantas coisas. O que eu quero garantir é que todos os dias eu esteja disponível para aprender. E aprender, muitas vezes, é dolorido, é necessário confronto, muitas vezes conflito, e para você tirar algumas coisas do seu caminho que não servem mais e colocar outras coisas que de fato são úteis para você seguir caminhando na sua evolução individual. Então, isto não é fácil fazer, né? Não é fácil. Não é... E não é impossível. É só fazer. E acreditar na imortalidade da alma, acreditar que eu sou essa alma imortal, que estou vivendo uma experiência terrena para que eu aprenda a ser um ser evoluído. Por acreditar nisso, vale a pena eu continuar todos os dias estudando, lendo, colocando em prática, confrontando, conflitando, construindo e, enfim, me fazendo, me aprontando no caminho. E é isso.